Já imaginou salvar a vida de um homem sem saber quem ele realmente é, apenas para descobrir que ele detém o poder de salvar a sua? Débora, uma enfermeira lutando contra suas próprias dificuldades financeiras, se vê no meio de uma tragédia quando resgata Daniel, um bilionário que perde a memória no acidente. Mas o que parecia ser uma simples boa ação vira um enredo de manipulação, segredos e um amor improvável. Para mais histórias de amor como essa, inscreva-se, curta e comente de onde você é. Débora Freitas, 28 anos, corre desesperadamente pela avenida principal, seus cabelos castanhos grudados no rosto, o uniforme de enfermagem encharcado. Nas mãos, segura um envelope branco já molhado pelas gotas incessantes. Seus olhos verdes brilham com lágrimas que se misturam à chuva. Por favor, ela murmura entre soluços, olhando o relógio no pulso. São exatamente 23h47 Music Mine. O prazo vence à meia-noite. Débora para diante de um prédio imponente de vidro e aço, sede da construtora Albuquerque. As luzes ainda estão acesas no último andar. Ela respira fundo, ajeitando o envelope contra o peito como se fosse seu bem mais precioso. Dentro dele está a última esperança para salvar a casa onde cresceu, o único lugar que ainda a conecta com seus pais falecidos. De repente, um barulho ensurdecedor corta a noite. Crash! Um Lamborghini prata derrapou na curva molhada e capotou violentamente a apenas 20 metros de onde ela estava. O carro fumega, virado de cabeça para baixo. Débora não hesita sequer um segundo. Seus instintos de enfermeira falam mais alto que qualquer medo. Ela corre até o veículo destruído, ajoelha-se na lama e quebra o vidro da janela com uma pedra. Lá dentro, um homem de aproximadamente 35 anos está desacordado, sangue escorrendo pela testa. Mesmo inconsciente, há algo magnético naquele rosto másculo, nos traços firmes e na presença que exala poder, até mesmo vulnerável. Ei, você consegue me ouvir? Débora verifica seus sinais vitais com mãos experientes. O pulso está fraco, mas estável. Você vai ficar bem, eu prometo. O homem abre os olhos lentamente. São azuis como o oceano em tempestade. Por um momento que parece eterno, eles se fitam intensamente. Há algo inexplicável naquele olhar. Uma conexão que transcende o momento desesperador. Quem é você? Ele sussurra com dificuldade. Débora. Meu nome é Débora Freitas. Não se mova. A ambulância já está vindo. Ele tenta sorrir, mas uma careta de dor toma seu rosto. Débora, repete o nome como se fosse uma oração. Não me deixe. Eu não vou deixar você. Ela segura a mão dele entre as suas, esquecendo completamente do envelope que agora boiava numa poça de lama ao seu lado. Naquele momento, salvar aquele desconhecido se tornara mais importante que qualquer outra coisa no mundo. As sirenes da ambulância ecoam pela noite chuvosa. Paramédicos descem rapidamente e assumem o controle da situação. Enquanto colocam o homem na maca, ele não tira os olhos de Débora. Seu nome, ele murmura enquanto é levado para dentro da ambulância. Débora, não esqueça de mim. Como eu poderia? Ela responde, mas já é tarde demais. As portas se fecham e a ambulância desaparece na noite, levando consigo o homem misterioso que acabara de mudar sua vida para sempre. Débora permanece ali, encharcada e tremendo, quando percebe que o envelope com os documentos da casa havia sido destruído pela chuva e pela lama. Era tarde demais. Ela havia perdido sua única chance de salvar o lar de sua infância, mas, estranhamente, não conseguia se arrepender. Havia algo sobre aquele homem, algo sobre aqueles olhos azuis que a fazia sentir que aquele encontro não havia sido coincidência. Sem saber, ela acabara de salvar Daniel Albuquerque, o herdeiro bilionário do império imobiliário que detinha a hipoteca de sua casa. O mesmo homem que poderia ter salvado sua propriedade era também aquele que ela acabara de salvar dos destroços. O destino havia criado uma ironia cruel e ao mesmo tempo poética. 3 dias depois, Débora caminha pelas enfermarias do Hospital São Luís com o coração pesado. Seus colegas de trabalho sussurram pelos corredores sobre sua decisão de não comparecer ao encontro com os advogados da construtora Albuquerque. Alguns a chamam de irresponsável, outros de sonhadora, mas Débora sabe que fez a escolha certa naquela noite chuvosa. A casa onde cresceu, uma pequena propriedade no bairro da Vila Madalena, agora tem um cartaz de leilão pregado no portão. É uma construção simples, mas cheia de memórias. O jardim onde sua mãe plantava rosas, a varanda onde seu pai lia jornais aos domingos, o quarto onde ela sonhava em se tornar médica antes que a vida a forçasse a abandonar a faculdade para trabalhar. Débora, você tem visita, anuncia Carla, sua melhor amiga e colega enfermeira. Há preocupação em sua voz.
É a senhora Helena Albuquerque. O nome faz Débora gelar. Helena Albuquerque é conhecida em toda São Paulo como a matriarca da família mais poderosa do setor imobiliário. Uma mulher elegante, mas implacável, que construiu um império ao lado do falecido marido e agora comanda tudo com punho de ferro. Débora encontra Helena na sala de espera. Aos 58 anos, ela exala sofisticação e autoridade. Seu terno Chanel branco é impecável, seus cabelos loiros estão perfeitamente arrumados e seus olhos castanhos analisam Débora com a precisão de um predador estudando sua presa. Senhorita Freitas, finalmente nos conhecemos. Helena se levanta graciosamente. Preciso falar com você sobre meu filho. Seu filho? Débora franze o senho confusa. Daniel Albuquerque, o homem que você salvou na noite passada. O mundo de Débora parece parar. Daniel Albuquerque. O nome ecoa em sua mente como um trovão distante. O homem dos olhos azuis é o herdeiro da empresa que está prestes a tomar sua casa. Ele está bem? Débora consegue perguntar, lutando para manter a compostura. Helena sorri, mas há frieza em sua expressão. Ele está vivo, graças a você. Mas há um problema. O acidente causou uma lesão cerebral específica. Daniel perdeu praticamente todas as suas memórias. Sua família, seus amigos, seu trabalho, sua vida inteira. Ela faz uma pausa dramática. Exceto você. Como assim? Você é a única coisa que ele consegue se lembrar claramente. Seu nome, seu rosto, sua voz. Os médicos estão perplexos. Daniel acorda todos os dias perguntando por Débora Freitas. Você se tornou sua única âncora em um mar de esquecimento. Débora sente as pernas fraquejarem. Ela se senta pesadamente em uma cadeira próxima. Isso é impossível. Nós nos conhecemos por apenas alguns minutos. E ainda assim você é tudo que restou em sua mente. Helena se inclina para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade calculista. Por isso estou aqui, senhorita Freitas. Preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Quero que você finja ser sua namorada. A proposta cai como uma bomba. Débora fica em silêncio por longos segundos, processando o absurdo da situação. Perdão? Helena suspira como se explicasse algo óbvio para uma criança. Daniel está traumatizado e confuso. Os médicos dizem que forçar suas memórias pode causar danos permanentes. Ele precisa de estabilidade emocional para se recuperar. Você representa essa estabilidade. Senhora Albuquerque, eu não posso mentir para um homem que está sofrendo. Não seria uma mentira, seria uma terapia. Helena abre sua bolsa Hermès e retira um envelope grosso. Em troca, eu pagaria todas as suas dívidas, incluindo a hipoteca da casa em Vila Madalena. Você poderia até mesmo voltar para a faculdade de medicina, se quisesse. Débora olha para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você sabe sobre minha casa? Eu sei tudo sobre você, senhorita Freitas. Débora Freitas, 28 anos, órfã desde os 16. Abandonou a faculdade de medicina no 3º ano para trabalhar e cuidar da avó doente. Enfermeira exemplar, sem relacionamentos sérios. Mora sozinha na casa herdada dos pais, que está prestes a ir a leilão devido às dívidas com impostos e ao financiamento que seus pais fizeram com nossa empresa. Cada palavra é como uma facada. Helena conhece cada detalhe de sua vida, cada vulnerabilidade. Débora se sente nua e exposta. Por que está fazendo isso? Débora pergunta em voz baixa. Porque amo meu filho. Daniel é tudo que tenho neste mundo. Ele precisa se recuperar para assumir a empresa. Mas principalmente ele precisa ser feliz novamente. Helena se levanta alisando o terno. Você tem 24 horas para decidir. Depois disso, a casa vai a leilão e Daniel vai ter que lidar com sua recuperação de outra forma. Helena deixa o envelope sobre a mesa e caminha em direção à saída. Na porta, ela se vira uma última vez. Ah, senhorita Freitas, uma última coisa. Se você aceitar, nunca conte a verdade para Daniel. Ele não pode saber que vocês mal se conhecem. Isso poderia destruí-lo completamente. Débora fica sozinha na sala, olhando para o envelope que contém sua salvação e sua perdição. Do lado de fora, a chuva começa a cair novamente, e ela se lembra dos olhos azuis do homem que salvou, olhos que pediam para ela não o esquecer. Agora ela descobrira que ele também não conseguia esquecê-la, literalmente. Naquela noite, Débora volta para casa e se senta no jardim onde sua mãe plantava rosas. As plantas estão murchas por falta de cuidado, assim como seus sonhos. Ela abre a carta que recebeu da universidade na semana anterior, uma oportunidade para retomar os estudos com uma bolsa parcial. Tudo o que sempre quis está ao alcance de suas mãos.
mas o preço é viver uma mentira com um homem que não conhece. Ela fecha os olhos e lembra do momento em que segurou a mão de Daniel entre os destroços. Havia sentido algo inexplicável, uma conexão que desafiava a lógica. Talvez, apenas talvez, aquela mentira pudesse se transformar em algo verdadeiro. No dia seguinte, Débora entra no quarto 1247 do Hospital São Luís com o coração acelerado. Suas mãos tremem levemente enquanto segura um buquê de margaridas brancas, as flores favoritas de sua mãe, que agora serão parte de sua história inventada com Daniel. O quarto é luxuoso, mais parecido com uma suíte de hotel 5 estrelas do que com um ambiente hospitalar. Cortinas de seda filtram a luz dourada da tarde e há arranjos florais caros espalhados por todo o ambiente, presentes de empresários e políticos desejando boa recuperação ao herdeiro Albuquerque. Daniel está sentado na poltrona próxima à janela, olhando distraidamente para o movimento da cidade lá embaixo. Quando ouve passos, ele se vira e seus olhos azuis se iluminam instantaneamente. Débora. O sorriso que toma seu rosto é radiante, genuíno. Ele se levanta rapidamente, ignorando a tontura evidente. Você veio. Eu estava com medo de que você não fosse real. Débora sente o coração apertar. A alegria pura em sua voz é devastadora. Claro que sou real, ela consegue dizer, forçando um sorriso. Como você está se sentindo? Melhor agora que você está aqui. Daniel se aproxima, hesitante. Posso te abraçar? Eu sinto como se precisasse te tocar para ter certeza de que você não vai desaparecer. Débora assente, e quando os braços dele a envolvem, ela fecha os olhos e se permite sentir por um momento que aquilo é real. Daniel cheira a sabonete hospitalar e a algo mais masculino, mais pessoal. Seus braços são fortes, protetores, e ela se encaixa perfeitamente contra seu peito. Eu não consigo me lembrar de quase nada. Ele sussurra contra seus cabelos. Mas lembro de você. Lembro de seus olhos verdes me olhando quando eu pensei que fosse morrer. Lembro da sua voz me prometendo que ficaria tudo bem. Débora se afasta ligeiramente para olhá-lo. Há uma cicatriz pequena em sua testa e alguns hematomas que já estão amarelando, mas ele continua devastadoramente bonito. Daniel, me conte sobre nós. Ele pede, conduzindo-a até o sofá. Os médicos disseram que forçar as memórias pode ser perigoso, mas talvez se você me contar nossas histórias, algo pode voltar naturalmente. Débora respira fundo. É agora ou nunca. Nós nos conhecemos há 6 meses, ela começa, surprada com a facilidade com que as mentiras fluem. Você estava visitando o hospital para uma reunião sobre uma doação e eu estava saindo do plantão da madrugada. Daniel escuta atentamente, seus olhos grudados em cada expressão de seu rosto. Você derrubou meu café sem querer na porta do elevador. Ela continua, criando detalhes conforme fala, e insistiu em me pagar outro, mesmo eu dizendo que não era necessário. Isso parece algo que eu faria. Daniel sorri suavemente. Continue. Acabamos conversando por horas em uma cafeteria próxima. Você me contou sobre seus projetos filantrópicos e eu falei sobre meu trabalho aqui no hospital. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Como o quê? Débora pensa rapidamente. Ambos perdemos nossos pais cedo. Ambos gostamos de música clássica e filmes antigos. E ela hesita, inventando algo mais íntimo. Ambos temos medo de tempestades desde crianças. Daniel franze o senho, concentrado. Tempestades. Sim, isso me parece familiar. E nós estávamos namorando? Devagar, Débora diz suavemente. Você sempre dizia que queria ter certeza sobre seus sentimentos antes de se comprometer com alguém. Disse que havia esperado a vida toda para encontrar alguém especial. E você era especial. A pergunta é feita com uma intensidade que faz Débora corar. Você me fazia sentir especial. Ela responde honestamente, porque de alguma forma, mesmo em meio àquela farsa, ela sente que é verdade. Daniel pega sua mão entre as suas. Seus pais. Você disse que eles morreram cedo. Como? Acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Esta parte é verdadeira e a dor em sua voz é real. Sinto muito. Ele aperta sua mão. E você vivia onde? Em uma casa em Vila Madalena. Uma casinha simples, mas cheia de memórias. Vivia? Você se mudou? Débora percebe o erro. Ainda vivo lá. É onde cresci. Daniel fica em silêncio por um momento, processando as informações. Débora, há algo que me incomoda. O coração dela dispara. O quê? Eu não consigo me lembrar de te beijar. Ele a olha intensamente. Como é possível que eu me lembre tão claramente do seu rosto, da sua voz, mas não consiga me lembrar de como é beijar a mulher que amo? A palavra amo ressoa entre eles como um sino. Débora fica sem palavras. Talvez, Daniel se aproxima,
Talvez se eu te beijar agora as memórias voltem. Daniel, não sei se é uma boa ideia. Por favor. Há algo desesperado em sua voz. Preciso sentir que pelo menos uma coisa na minha vida é real. Ele se inclina lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Débora não se afasta. Quando os lábios dele tocam os seus, suavemente no início, depois com mais urgência, ela sente como se o mundo parasse. O beijo é perfeito, intenso, cheio de uma paixão que parece antiga mesmo sendo novo. Quando se separam, ambos estão sem fôlego. Eu me lembro, Daniel sussurra contra seus lábios. Se lembra? Me lembro de que te amo. As palavras deveriam soar falsas, impostas pela situação criada, mas saem de seus lábios com uma convicção que faz Débora tremer. Ela olha nos olhos azuis dele e vê algo que a assusta. Verdade. Como se, de alguma forma impossível, ele realmente a amasse. Eu também te amo. Ela sussurra de volta, e pela primeira vez desde que começou aquela farsa, não tem certeza se está mentindo. Naquele momento, a porta se abre e Helena Albuquerque entra, seguida por um homem alto e elegante, de aproximadamente 40 anos. Daniel, querido, como você está? Helena sorri, mas seus olhos analisam friamente a proximidade entre os dois. Esta é Débora, imagino? Mãe, Daniel se levanta, mantendo a mão de Débora na sua. Sim, esta é minha namorada. Encantada, Helena estende a mão com falsa cordialidade. E este é Ricardo Mendes, seu sócio nos negócios. Ricardo, um homem com expressão séria e olhos calculistas, cumprimenta Débora com educação, mas ela percebe seu olhar avaliativo. Daniel, precisamos conversar sobre a empresa, Ricardo diz. Há decisões importantes esperando. Não me lembro da empresa, Daniel responde simplesmente. Mas você se lembra dela, Ricardo indica Débora com um aceno de cabeça. Há algo suspeito em sua voz. Helena intervém rapidamente. Ricardo, Daniel precisa se recuperar no seu próprio ritmo. A empresa pode esperar, mas Débora não perdeu o olhar que Ricardo lançou para ela. Um olhar que diz claramente, eu sei que há algo errado aqui. Quando os dois saem, Daniel puxa Débora de volta para o sofá. Desculpe por isso. Às vezes sinto como se fossem estranhos tentando dirigir minha vida. Daniel, e se suas memórias voltarem? E se você descobrir que não somos o que pensamos que somos? Ele toca o rosto dela suavemente. Débora, não importa o que minha mente esqueceu. Meu coração sabe que você é minha. Isso é tudo que importa. As palavras deveriam confortá-la, mas em vez disso, fazem Débora se sentir ainda mais culpada. Ela está se apaixonando por um homem que a ama por uma mentira, e pela primeira vez, começa a entender que o preço da verdade pode ser mais alto do que imaginava. 2 semanas se passaram desde que Débora começou a interpretar o papel de namorada de Daniel. Ela agora divide seu tempo entre o hospital e o apartamento luxuoso dele, criando uma rotina que é simultaneamente maravilhosa e torturante. Todas as manhãs, Daniel acorda e sorri ao vê-la como se ela fosse um milagre renovado. Ele a leva para restaurantes sofisticados, apresenta-a como a mulher da minha vida para médicos e enfermeiros e a trata com uma devoção que parte o coração de Débora. Porque a cada dia que passa, ela se apaixona mais pelo homem gentil e atencioso que ele é, enquanto carrega o peso esmagador da mentira que os une. Nesta manhã de sábado, eles estão no terraço do apartamento de Daniel, tomando café da manhã, enquanto observam a cidade acordar. Daniel lê o jornal, franzindo o senho sempre que encontra notícias sobre sua própria empresa. Informações que deveriam ser familiares, mas que soam como histórias de um estranho. Débora, ele diz subitamente, há algo que preciso te dizer. Ela quase derruba a xícara de café. O quê? Fui ao médico ontem depois que você saiu para o trabalho. Daniel dobra o jornal e a encara seriamente. Dr. Santos disse que minhas funções cognitivas estão voltando ao normal. Minhas memórias podem começar a retornar a qualquer momento. O sangue de Débora gela. E o que isso significa para nós? Significa que logo eu vou me lembrar de tudo sobre nossa história juntos, sobre como nos conhecemos de verdade, sobre nossos primeiros encontros, sobre... Ele para, estudando o rosto dela. Por que você parece assustada? Não estou assustada. Ela mente rapidamente. É só que, e se quando suas memórias voltarem, você perceber que não me ama tanto quanto pensa agora? Daniel se levanta e vai até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Débora, olhe para mim. Ele toca seu rosto suavemente. Não importa o que eu me lembre ou deixe de lembrar. O que sinto por você agora é real. É a coisa mais real da minha vida. Débora fecha os olhos lutando contra as lágrimas. Se ao menos ele soubesse, o celular de Daniel toca, interrompendo o momento. É Helena.
Mãe? Daniel atende. Débora pode ouvir a voz aguda de Helena do outro lado da linha. Daniel, preciso que você venha ao escritório agora. É urgente. Mãe, é sábado, e eu ainda não me sinto pronto para... Seu sócio Ricardo descobriu algumas irregularidades financeiras. Ele diz que só você pode resolver isso, mesmo sem suas memórias completas. Por favor, é sobre o futuro da empresa. Daniel suspira. Está bem. Chego em 1 hora. Ele desliga e olha para Débora apologeticamente. Você quer vir comigo? Não. Vá você. Eu preciso resolver algumas coisas em casa mesmo. 1 hora depois, Débora está em sua casa em Vila Madalena, que agora não tem mais o cartaz de leilão. Helena havia cumprido sua parte do acordo. Ela está no jardim, cuidando das rosas de sua mãe, que finalmente estão voltando à vida, quando ouve a campainha. Para sua surpresa, é Ricardo Mendes. Senhorita Freitas, ele sorri, mas há algo predatório em sua expressão. Podemos conversar? O que você quer? Débora não o convida para entrar. Eu sei quem você realmente é. As palavras fazem o estômago de Débora despencar. Não sei do que está falando. Ricardo tira um tablet do bolso e mostra uma foto. É a certidão de óbito dos pais de Débora, com data de 15 anos atrás. Você disse a Daniel que seus pais morreram quando você tinha 16 anos, mas na verdade você tinha 13. Uma mentira pequena, mas reveladora. Eu me confundi com a idade. Também me confundi sobre outras coisas. Ricardo desliza o dedo na tela mostrando mais documentos. Como o fato de que você nunca teve cadastro em nenhum restaurante sofisticado da cidade antes de conhecer Daniel, ou que nunca viajou para os lugares inesquecíveis que vocês supostamente visitaram juntos. Débora sente as pernas fraquearem. O que você quer? A verdade. E vou te dizer o que descobri. Você conheceu Daniel apenas na noite do acidente. Helena Albuquerque te pagou para fingir ser namorada dele. Você não pode provar isso. Ricardo sorri maliciosamente. Posso e vou. A menos que o quê? Você me ajude a tomar o controle da construtora Albuquerque. Débora o olha chocada. Você está louco. Daniel está vulnerável. Com a memória comprometida, ele pode ser facilmente manipulado a assinar documentos que me dão procuração total sobre a empresa. Tudo o que preciso é que você o convença a confiar em mim completamente. Jamais faria isso. Mesmo que significasse proteger seu pequeno segredo, Ricardo se aproxima, ameaçador. Imagine o que aconteceria se Daniel descobrisse que toda a sua recuperação emocional foi baseada em uma mentira. O choque poderia causar danos cerebrais permanentes. Os médicos deixaram isso bem claro, não foi? Débora recua, horrorizada. Você não faria isso. Eu faria tudo pela empresa que ajudei a construir. Ricardo guarda o tablet. Você tem 48 horas para decidir. Ou me ajuda a tomar o controle, ou conto tudo para Daniel. E garanto que a revelação será feita da forma mais devastadora possível. Ele se vira para sair, mas para na porta. Ah, e Débora? Não pense em contar nada para Helena. Ela tem muito mais a perder que você se Daniel descobrir a verdade. Débora fica sozinha em sua casa, tremendo de raiva e medo. O mundo perfeito que construiu nas últimas semanas está desmoronando. Ela se senta no banco do jardim, onde costumava conversar com sua mãe, e finalmente permite que as lágrimas caiam. Naquela noite, quando Daniel retorna do escritório, ele encontra Débora estranhamente distante. Como foi na empresa? Ela pergunta, evitando olhá-lo diretamente. Confuso, Daniel suspira, servindo-se de um copo de vinho. Ricardo insiste que preciso assinar alguns documentos urgentes, mas quando leio, não entendo metade das cláusulas. Ele diz que é normal, que eu costumava confiar nele completamente para essas coisas. E você confia? A pergunta sai mais abrupta do que Débora pretendia. Daniel a olha surpreso. Deveria. Minha mãe diz que ele é meu sócio há 5 anos, que sempre foi leal. Mas e você? O que seu instinto diz? Daniel fica em silêncio por um momento. Meu instinto diz que há algo que ele não está me contando. Mas como posso confiar em instintos quando não consigo nem me lembrar de minha própria vida? Débora luta contra o impulso de contar tudo, de avisar sobre Ricardo, sobre Helena, sobre toda a teia de mentiras na qual ela mesma se enredou. Mas as palavras de Ricardo ecoam em sua mente. O choque da descoberta poderia causar danos permanentes a Daniel. Daniel, ela diz suavemente, e se suas memórias nunca voltarem completamente? E se você tiver que reconstruir sua vida do zero? Então reconstruo, ele responde sem hesitar. Com você ao meu lado posso reconstruir qualquer coisa. A sinceridade em sua voz parte o coração de Débora. Naquele momento, ela toma uma decisão que mudará tudo. Ela vai contar a verdade para Daniel. Não importam as consequências. Ele merece saber e ela não consegue mais viver com aquela mentira. Mas antes que possa abrir a boca, o telefone de Daniel toca.
É o Dr. Santos. Daniel, preciso que você venha ao hospital imediatamente. A voz do médico está tensa. Há algo importante que preciso te mostrar. Algo sobre sua memória que pode mudar tudo. Débora olha para Daniel, que já está pegando as chaves do carro. Ela não sabe ainda, mas em uma hora, todos os segredos virão à tona, e o castelo de cartas que construíram desabará de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. O consultório do Dr. Santos está mergulhado em uma penumbra dourada do final da tarde. Daniel e Débora estão sentados lado a lado diante da mesa do neurologista, suas mãos entrelaçadas numa união que em breve será testada da forma mais brutal possível. Dr. Santos, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis, observa atentamente os exames espalhados à sua frente. Há uma tensão palpável no ar, como se todos pressentissem que aquele momento mudaria tudo. Daniel, o médico começa, ajustando os óculos. Tenho boas e más notícias sobre sua condição. Comece pelas boas. Daniel responde, apertando a mão de Débora. Suas funções cerebrais estão se recuperando magnificamente. A lesão que causou a amnésia está cicatrizando e detectamos atividade neurológica intensa nas áreas responsáveis pela memória. Débora sente um frio no estômago. E as más notícias? Dr. Santos hesita, olhando diretamente para Daniel. Suas memórias estão voltando, Daniel. Todas elas, mas de uma forma fragmentada e intensa. É provável que nos próximos dias você tenha episódios súbitos de recordação, flashbacks vívidos, que vão preencher as lacunas dos últimos anos. Isso é bom, não é? Daniel pergunta, mas há incerteza em sua voz. Pode ser traumático. Quando as memórias retornarem, você pode questionar tudo o que viveu nas últimas semanas. Sua percepção da realidade pode ficar temporariamente distorcida. Débora engole em seco. Doutor, isso significa que Daniel precisa estar preparado para descobrir verdades que podem chocar. Dr. Santos olha para ambos significativamente. E qualquer pessoa próxima a ele também deve estar preparada. Naquele momento, como se fosse um presságio sombrio, Daniel leva a mão à testa e geme de dor. Daniel! Débora se levanta imediatamente. Está tudo bem, Ele para abruptamente, seus olhos se arregalando. Eu me lembro de algo. O quê? Dr. Santos se aproxima, profissional e alerta. Uma mulher loira, elegante. Ela está gritando comigo sobre decisões da empresa. Ela diz que eu sou irresponsável, que estou colocando tudo em risco por causa de... Daniel olha para Débora, confuso. Por causa de projetos filantrópicos? Dr. Santos anota rapidamente. Continue, Daniel. Não force. Apenas deixe vir. Há um homem também, alto, sempre de terno escuro. Ele está me mostrando papéis, insistindo que eu assine. Eu me recuso, digo que preciso analisar melhor. Ele fica irritado. Daniel pressa as têmporas. Ricardo. O nome dele é Ricardo. Sim, seu sócio. Débora sussurra. Daniel a olha intensamente. Mas há algo errado. Eu me lembro de discutir com ele sobre despejos. Ele queria despejar famílias de casas financiadas pela empresa. E eu me opus. O coração de Débora dispara. Casas financiadas pela empresa, como a dela. Débora, Daniel pega suas mãos. Me lembro de estar dirigindo na chuva naquela noite. Eu estava indo para algum lugar importante. Algo sobre documentos. Um prazo? Débora fica pálida. Ele está se lembrando da noite do acidente, quando ela estava desesperada para entregar os documentos da casa. Eu preciso saber. Daniel se levanta abruptamente. Doutor, há alguma forma de acelerar o processo de recuperação da memória? Daniel, não recomendo. O choque pode ser, eu preciso saber quem eu realmente sou. E preciso saber, ele olha para Débora com uma intensidade que a faz tremer. Preciso saber se o que estou vivendo é real. Dr. Santos suspira. Há uma técnica chamada estimulação cognitiva assistida. Posso aplicar estímulos específicos que podem acelerar a recuperação das memórias, mas faça. Não. Débora se levanta. Daniel, talvez devêssemos esperar. Por quê? Pela primeira vez desde o acidente, há uma dureza no olhar de Daniel. Por que você parece com medo de que eu me lembre? A pergunta fica suspensa no ar como uma lâmina afiada. Dr. Santos observa a interação com crescente interesse profissional. Eu não tenho medo, Débora mente. Só me preocupo com você. Daniel a estuda por um longo momento. Então você não se importaria de ficar aqui enquanto o doutor aplica o procedimento? Débora sabe que não tem escolha. Claro, 30 minutos depois, Daniel está conectado a um aparelho de estimulação neurológica. Eletrodos são colocados em pontos específicos de sua cabeça e Dr. Santos monitora sua atividade cerebral em tempo real.
Vou começar com estímulos relacionados aos últimos 6 meses antes do acidente, Dr. Santos explica. Daniel, apenas relaxe e deixe as imagens virem. Os primeiros minutos passam em silêncio. Daniel está de olhos fechados, respirando profundamente. Subitamente, seu corpo se tensiona. Vejo um escritório, uma discussão acalorada. Sua voz está distante, como se falasse em transe. Ricardo está com papéis na mão. Ele diz que preciso assinar uma procuração que é padrão para sócios. Doutor Santos anota. Continue. Eu me recuso. Digo que nunca assinei procurações em branco. Ele insiste, diz que é por causa das minhas atividades filantrópicas, que estou prejudicando a empresa. Débora observa, fascinada e aterrorizada. Há uma lista na mesa, Daniel continua. Uma lista de propriedades para despejo. Eu leio os nomes, famílias que perderam empregos, que estão com dificuldades. Eu digo que não vamos despejá-las. E o que Ricardo responde? Dr. Santos pergunta. Ele fica furioso. Diz que sentimentalismo não constrói impérios. Diz que meu pai jamais aprovaria. Daniel para. Sua respiração fica mais agitada. Minha mãe entra na sala. Débora prende a respiração. Ela apoia Ricardo. Diz que eu preciso ser mais pragmático, que a empresa vem em primeiro lugar. Eu saio batendo a porta. Para onde você vai? Para o carro. Estou dirigindo na chuva. Estou indo para... Daniel franze o senho, concentrando-se. Para um endereço em Vila Madalena. Há uma mulher que precisa entregar documentos. Se ela não entregar até meia-noite, a casa dela vai para leilão. O mundo de Débora desaba. Ele está se lembrando de tudo. Quem é essa mulher? Dr. Santos pergunta. Daniel abre os olhos subitamente, olhando diretamente para Débora. Débora Freitas. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Você estava indo me ajudar. Débora sussurra, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você estava indo salvar minha casa. Eu me lembro de ter visto seu nome na lista de despejos. Lembro de ter pesquisado sobre você. Órfã, enfermeira, trabalhando turnos duplos para pagar as dívidas herdadas dos pais. Daniel se levanta, removendo os eletrodos. Eu estava indo te procurar porque não podia deixar que você perdesse sua casa por causa da ganância da minha própria empresa. Daniel, mas nós nunca nos conhecemos antes do acidente, não foi? Sua voz está calma, mas há uma tempestade em seus olhos azuis. Tudo que você me contou sobre nosso relacionamento foi mentira. Débora não consegue responder. As lágrimas falam por ela. Minha mãe sabia disso? Daniel pergunta, já conhecendo a resposta. Ela queria ajudar na sua recuperação. Me pagando para mentir, ela pagou minhas dívidas. Salvou minha casa. Em troca, eu deveria fingir ser sua namorada até você se recuperar. Daniel fecha os olhos, absorvendo a traição. E você aceitou. Eu estava desesperada. Ia perder tudo que me restava dos meus pais. Então tudo foi uma farsa. Daniel se vira para a janela. Cada beijo, cada eu te amo, cada momento que pensei que era real. Não! Débora se aproxima dele. Daniel, no começo foi mentira, sim, mas o que sinto por você agora é real. Eu me apaixonei por você de verdade. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Daniel se vira e Débora vê que há lágrimas em seus olhos também. Como posso confiar em você depois disso? Porque você me conhece. O homem que você é, o homem que se apaixonou por mim mesmo sem memórias, esse homem conhece meu coração. Daniel a olha por um longo momento. O homem que se apaixonou por você estava baseando seus sentimentos em uma mentira. Como posso saber se o que sinto é real ou apenas resultado da manipulação? Dr. Santos, que havia observado tudo em silêncio, intervém gentilmente. Daniel, talvez devêssemos continuar a sessão amanhã. Você já processou informações demais por hoje. Não, Daniel diz firmemente. Quero me lembrar de tudo, agora. Ele volta para a cadeira e recoloca os eletrodos. Doutor, quero me lembrar da noite do acidente. Cada detalhe. Daniel, isso pode ser traumático. Mais traumático do que descobrir que minha recuperação inteira foi baseada em mentiras. Dr. Santos olha para Débora, que assente tristemente. Ela sabe que merece enfrentar qualquer consequência. A sessão continua. Daniel relembra chegando ao endereço em Vila Madalena, descobrindo que Débora não estava lá. Lembra de ter decidido procurá-la no hospital onde ela trabalhava. Lembra da chuva torrencial, da curva onde perdeu o controle. E então você apareceu, ele diz, olhando para Débora, como um anjo na chuva. Você me salvou mesmo não sabendo quem eu era.
Eu salvaria qualquer pessoa, Débora sussurra, mas você salvou especificamente a mim, o homem que tinha o poder de salvar sua casa, mas que você não conhecia. Daniel remove os eletrodos definitivamente. Isso não é irônico, Débora? Você salvou o único homem em São Paulo que realmente queria te ajudar. Débora não consegue responder. A cruel ironia do destino é avassaladora. Há mais uma coisa que preciso saber, Daniel diz, pegando o celular. Alô, Ricardo? Sou Daniel. Preciso que você venha ao consultório do Dr. Santos agora e traga minha mãe. Temos muito o que conversar. 1 hora depois, Helena e Ricardo entram no consultório, esperando encontrar Daniel confuso e vulnerável. Em vez disso, encontram um homem que recuperou não apenas suas memórias, mas também sua força. Daniel, querido, Helena começa com sua voz mais maternal. Como você está se sentindo? Completamente lúcido, mãe. E com muitas perguntas. Ricardo nota imediatamente a mudança. Suas memórias voltaram? Todas, incluindo nossas divergências sobre os rumos da empresa. Helena empalidece. Daniel, você precisa entender que tudo que fizemos foi pensando no seu bem-estar. Mentir para mim foi pensando no meu bem-estar? Daniel se levanta, imponente. Manipular uma mulher vulnerável para que fingisse me amar foi pensando no meu bem-estar. Você estava sofrendo. Helena se defende. Os médicos disseram que você precisava de estabilidade emocional. E vocês decidiram que essa estabilidade deveria ser baseada em uma mentira. Ricardo intervém. Calculista como sempre. Daniel, isso são detalhes. O importante é que você se recuperou. Agora podemos voltar aos negócios. Há documentos esperando sua assinatura. Que documentos, Ricardo? A procuração que discutimos antes do acidente, para eu poder tomar decisões executivas enquanto você se recuperava totalmente. Daniel sorri friamente. Você quer dizer, para você poder tomar controle da minha empresa? Nossa empresa. Ricardo corrige. Não mais. Daniel pega uma pasta que Dr. Santos lhe entregou discretamente. Enquanto vocês estavam aqui, meu advogado preparou alguns documentos. Ricardo, você está oficialmente fora da construtora Albuquerque. Ricardo fica lívido. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos, que você perdeu no momento em que tentou se aproveitar da minha condição médica. Daniel se vira para Helena. E você, mãe, também está afastada de qualquer decisão executiva. Daniel, Helena grita. Sou sua mãe. Uma mãe que mentiu para seu próprio filho quando ele mais precisava de honestidade. Helena e Ricardo saem furiosos, fazendo ameaças legais que Daniel ignora completamente. Quando finalmente ficam sozinhos, ele se vira para Débora. E quanto a você? Débora respira fundo. Eu mereço qualquer coisa que você decida fazer. Sim, merece. Daniel se aproxima dela. Merece que eu seja honesto com você, como você deveria ter sido comigo. Débora o olha confusa. Débora, o que sinto por você é real. Começou como resultado de uma manipulação, é verdade, mas cresceu além disso. Você me fez lembrar quem eu realmente sou, não o empresário frio que Ricardo e minha mãe queriam que eu fosse, mas o homem que se importa com as pessoas. Daniel, não estou dizendo que posso esquecer a mentira imediatamente. Não posso. Ele toca o rosto dela suavemente. Mas também não posso fingir que o que vivemos juntos não foi real, porque foi real, pelo menos para mim. Para mim também, Débora sussurra. Mais real do que qualquer coisa que já vivi. Então vamos começar de novo, do jeito certo desta vez. Daniel estende a mão para ela. Oi, eu sou Daniel Albuquerque. E você é? Débora sorri através das lágrimas e pega sua mão. Débora Freitas. E é um prazer conhecê-lo de verdade. 6 meses depois, a construtora Albuquerque não é mais a mesma empresa. Sob a nova liderança de Daniel, ela se transformou em algo que seu falecido pai jamais poderia ter imaginado. Uma empresa que constrói não apenas edifícios, mas esperanças. É uma manhã ensolarada de primavera, quando Débora caminha pelos corredores do Hospital São Luís, não mais como enfermeira, mas como estudante de medicina do último ano. Sua bolsa de estudos integral, financiada por um fundo educacional criado pela construtora Albuquerque, é apenas uma das muitas mudanças em sua vida. Ela está a caminho do auditório principal, onde Daniel fará uma palestra para estudantes e profissionais da saúde sobre responsabilidade social empresarial. É irônico como o homem que perdeu a memória se tornou alguém que nunca esquece os menos favorecidos. No auditório, Daniel está no palco, elegante como sempre, mas agora há uma leveza em seus gestos que não existia antes do acidente. Ele fala sobre os projetos da empresa, casas populares vendidas a preço de custo, hospitais gratuitos em periferias, programas de microcrédito para pequenos empreendedores. A verdadeira riqueza
ele diz para a plateia atenta. Não está no que acumulamos, mas no que conseguimos dar. Aprendi isso da forma mais difícil possível, perdendo tudo para ganhar o que realmente importa. Seus olhos encontram os de Débora na plateia, e ele sorri. Aquele sorriso que ainda faz o coração dela acelerar, mesmo depois de todos esses meses, reconstruindo a confiança entre eles. Após a palestra, Daniel e Débora caminham pelo jardim do hospital, onde se conheceram de verdade. É o mesmo lugar onde ele acordava todos os dias perguntando por ela, onde construíram um amor baseado em mentiras que se transformou em algo genuíno. Como foram as provas de hoje? Daniel pergunta, entrelaçando os dedos com os dela. Acredito que passei em todas. Pediatria está sendo mais fácil do que imaginei. Você nasceu para cuidar das pessoas, Débora. Sempre soube disso. Eles param em frente ao banco onde costumavam conversar durante a recuperação dele. Há uma placa nova ali, Banco da Esperança, doado pela família Albuquerque em memória daqueles que encontram força para recomeçar. Daniel, Débora diz suavemente. Às vezes, ainda me sinto culpada pelo que aconteceu, pela mentira, pela manipulação. Débora, já conversamos sobre isso. Daniel se vira para ela, tocando seu rosto com ternura. O que importa não é como começamos, mas onde chegamos. E olha onde chegamos. Ele tem razão. Nos últimos meses, eles reconstruíram seu relacionamento tijolo por tijolo, baseado em honestidade brutal e paciência infinita. Houve noites difíceis, conversas dolorosas, momentos em que pareciam estar à beira do fim. Mas também houve descobertas maravilhosas. Eles realmente têm muito em comum, realmente se completam, realmente se amam. Além disso, Daniel continua, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Daniel pega uma pequena caixa de veludo do bolso. O coração de Débora para. Daniel, Débora Freitas. Ele se ajoelha ali mesmo, no jardim do hospital, rodeado por outros pacientes e visitantes que param para assistir. Você me salvou 2 vezes. Primeiro, dos destroços daquele carro. Depois, dos destroços da minha própria vida. Você me ensinou que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Lágrimas escorrem pelo rosto de Débora enquanto ele abre a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Eu sei que começamos com mentiras, mas quero terminar com a verdade mais pura que conheço. Eu te amo, completamente, incondicionalmente, para sempre. Quer se casar comigo? Débora olha para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que ela salvou na chuva, que se apaixonou por ela sem conhecê-la, que perdoou suas mentiras e escolheu construir uma verdade junto com ela. Sim, ela sussurra, depois mais alto para que todos ouçam. Sim, eu aceito. Daniel se levanta e a beija longo e apaixonadamente, enquanto os presentes aplaudem. É um beijo diferente daquele primeiro que compartilharam no quarto do hospital. Este não carrega o peso de mentiras ou a fragilidade de memórias perdidas. Este beijo é construído sobre bases sólidas de amor verdadeiro e escolhas conscientes. Quando se separam, Daniel coloca o anel no dedo dela. Agora é oficial. Débora Freitas. Você quer ser Débora Albuquerque? Quero ser Débora Albuquerque, esposa de Daniel, mãe dos nossos filhos e médica dos nossos pacientes. Ela responde fazendo-o rir. Nossos pacientes? Pensei que poderíamos abrir uma clínica juntos. Você com seus projetos sociais, eu com minha medicina. Uma parceria em todos os sentidos. Daniel a abraça forte. Eu amo quando você pensa grande. Aprendi com o melhor. Naquele momento, uma enfermeira se aproxima correndo. Doutor Albuquerque, desculpe interromper, mas há uma emergência. Um acidente de carro na Marginal, vítimas a caminho. Daniel e Débora se olham. Ele não é médico, mas desde que se recuperou, tem acompanhado Débora em muitos plantões, ajudando como pode. Vamos, Débora diz, já se dirigindo para dentro do hospital. Mas e a celebração do noivado? A vida não para celebrações, ela sorri, mas também não para tragédias. Vamos salvar algumas vidas e depois celebramos. Eles correm juntos pelos corredores do hospital, lado a lado, como uma equipe. E enquanto correm, Daniel pensa em como a vida é curiosa. Ele perdeu a memória para ganhar uma nova perspectiva. Perdeu uma família mentirosa para ganhar uma verdadeira. Perdeu uma empresa fria para construir uma com alma. Na porta do pronto-socorro, eles param por um segundo. Débora se vira para ele. Pronto para mais uma aventura, Sr. Albuquerque? Com você, Sr. Albuquerque? Sempre. E juntos, eles entram no pronto-socorro, onde uma nova história está apenas começando. Epílogo.
Um ano depois, na cerimônia de casamento realizada no jardim da casa em Vila Madalena, agora completamente restaurada e transformada em um centro comunitário, Daniel faz seu discurso como noivo. Há 2 anos eu era um homem que tinha tudo, mas não sabia o que realmente importava. Um acidente me fez perder a memória, mas me deu a chance de descobrir quem eu realmente queria ser. E quem eu queria ser estava diretamente ligado a quem eu queria amar. Ele olha para Débora, radiante em seu vestido simples, mas elegante. Débora me ensinou que o amor verdadeiro não é aquele que nasce de circunstâncias perfeitas, mas aquele que cresce apesar das imperfeitas. Que a honestidade pode doer no início, mas é a única base sólida para construir uma vida juntos. Na plateia, Helena está presente. Depois de meses de terapia familiar, ela e Daniel reconstruíram lentamente seu relacionamento. Ela nunca mais interferiu nos negócios da empresa, mas aprendeu a ser verdadeiramente mãe, não apenas administradora da vida do filho. Ricardo, por outro lado, está ausente. Último que souberam, ele tentava montar uma nova empresa com investidores duvidosos. Daniel deseja sinceramente que ele encontre um caminho melhor, mas sabe que cada pessoa precisa fazer suas próprias escolhas. Por isso hoje, diante de todos vocês, eu prometo a Débora não apenas amar, honrar e respeitar, mas também nunca esquecer. Às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de perdas. Às vezes, precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. Ele pega as mãos de Débora entre as suas. E o que realmente importa está bem aqui neste momento, com esta mulher extraordinária que me salvou da chuva e me ensinou a dançar no sol. O beijo que selam os votos é acompanhado por aplausos, lágrimas de alegria e pétalas de rosas. As mesmas rosas que a mãe de Débora plantou anos atrás e que agora florescem exuberantes no jardim. Enquanto dançam sua primeira valsa como marido e mulher, Daniel sussurra no ouvido de Débora. Você se lembra de quando me perguntou o que aconteceria se minhas memórias voltassem e eu descobrisse que não te amava tanto quanto pensava? Lembro, ela responde sorrindo. Agora eu sei a resposta. Eu te amo mais do que qualquer memória poderia conter, porque o que temos não é uma lembrança do passado, é uma promessa para o futuro. E enquanto dançam sob as estrelas, cercados por pessoas que os amam de verdade, Daniel e Débora sabem que sua história é prova de que às vezes, quando perdemos tudo, ganhamos exatamente o que precisávamos encontrar. O amor verdadeiro não precisa de memórias perfeitas, precisa apenas de corações corajosos o suficiente para começar de novo, quantas vezes for necessário. O destino não é sobre os caminhos que tomamos, mas sobre as escolhas que fazemos quando os caminhos se cruzam. Às vezes, perder-se é a única forma de se encontrar verdadeiramente.